Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também teve agora o seu balanço divulgado, seu balanço publicado, trazendo aí as informações do terceiro trimestre de 2023. Estamos falando aqui de uma das empresas que é referência na economia nacional, estamos falando aqui da Gerdau SA, Gerdau SA. E a Gerdau SA que também foi uma indicação aqui dos nossos inscritos, aqui eu agradeço imensamente ao meu amigo Augusto Silva, o Augusto de Curitiba, sempre participando junto conosco aqui, mandando sugestões, mandando mensagens. É muito bom ter você conosco aqui, Augusto. Augusto que, por sinal, é xará do meu filho, do Augusto Degra. Ah, grande Augusto. Tudo de bom aí para você, muito obrigado pela sua participação sempre aqui conosco, Augusto. E caso também vocês queiram participar, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negro, manda sua mensagem, manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a Gerdau SA, que é uma empresa que já foi retratada aqui pelo canal, inclusive toda a história, nós temos já um outro vídeo anterior contando toda a história. Eu vou deixar o link aqui no final desse vídeo aqui para você clicar e acompanhar ali a primeira parte do vídeo ali, que é toda a história. E nossa, é uma história maravilhosa, uma história de uma empresa que começa do nada até chegar onde chegou, sendo essa referência para a nossa economia aqui, né? E só para também deixar claro aqui, para explicar como é que funciona, nós temos dentro da Gerdau, nós temos a metalúrgica Gerdau, que é a Goal 4, essa é a holding. A Gerdau, que é a GGBR, ela é a empresa. Então, a GGBR, que é a Gerdau, é ela que produz, é ela que faz, é ela que opera, tá? E a metalúrgica Gerdau é a holding, ela é a dona dessa Gerdau, tá? Então, só para a gente entender que são duas empresas. Uma é a holding e a outra é a operacional. A operacional é a Gerdau. A metalúrgica Gerdau é a holding, tá? Então, o que nós vamos analisar hoje é a Gerdau, é a operacional. E aí, naturalmente, que todos os números dessa operacional, por ela ser controlada pela metalúrgica Gerdau, todos esses números também vão para o balanço da metalúrgica Gerdau. Mas então, o que nós vamos tratar hoje é a Gerdau, é a GGBR4. E por que GGBR4? É porque é a ação que tem o maior número, né, de papéis circulando livremente no mercado, é a ação que ela é mais comercializada do que a GGBR3, que ela tem um free float bem menor. Então a gente vai focar aqui na GGBR4. Só para também você entender, né, além dessa explicação de holding e da empresa operacional, quando a gente fala que é um orgulho aqui da economia nacional, a Gerdau, porque é uma empresa que começa, toda a história dela, vem lá de 1869, olha só, 1869. Quando o Johann Gerdau, ele vem para o Brasil e se estabelece lá em Santo Ângelo, lá no Rio Grande do Sul. E ali começa com um pequeno comércio ali de secos e molhados na época ali, até chegar no ano de 1901, quando ele compra uma fábrica de pregos, que é a fábrica de pregos Ponta de Paris. E a partir dali, então, começa toda a história da Gerdau, trabalhando com a metalurgia e depois daí também com a parte de siderurgia e depois daí com a parte de comercialização. E aí ela vem crescendo, vem se desenvolvendo com diversas aquisições que veio fazendo ao longo da sua existência, que o grupo todo tem praticamente 28 empresas dentro desse grupo, e a Gerdau ela opera em 8 países. Então é uma empresa aí que ela vem gerando muita desenvolvimento, muita renda, muito emprego, razão pela qual nós aqui destacamos a empresa até por toda uma história de crescimento do nada e se transforma no que ela se transformou. Mas para que a gente possa entender como que está a situação da Gerdau, eu trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e o balanço agora do terceiro trimestre de 2023. E na sequência também a gente traz aqui trimestre por trimestre o que vem acontecendo ao longo desse ano aqui. Então, para que possamos entender o que é a Gerdau através dos seus números, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Gerdau SA e, como eu falei para vocês, vamos analisar dia 30 de setembro de 2023.
Porém, o processo de análise ele é um processo de comparação. Então, nós temos que comparar com períodos anteriores para ver o que vem acontecendo com a empresa. E, naturalmente, que quando nós temos uma base histórica maior, a gente consegue ter uma visão melhor, né, do que vem acontecendo com a empresa ao longo do tempo e, consequentemente, também podemos até ter uma projeção, uma tendência para onde que a empresa está indo. Então, começando lá pelo ano de 2019, o balanço de uma empresa ele é separado em dois grupos. Ativo, que é tudo aquilo que tem no patrimônio da empresa, seus bens e direitos, que fazem parte do patrimônio da empresa, e temos um grupo chamado passivo. O passivo aí ele já registra todas as obrigações da empresa e o que sobra para a empresa, que é seu patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido ele é chamado de capital próprio, porque são os recursos da própria empresa que geram o seu desenvolvimento. Já o endividamento é o chamado capital de terceiros. De terceiros por quê? Porque não pertence à empresa e se não pertence à empresa, a empresa terá que pagar esse capital de terceiros. Então, nós temos aqui o ativo, tudo aquilo que faz parte do patrimônio. Então, vamos começar aqui pelo patrimônio da Gerdau. Lá em 2019, todo o patrimônio da Gerdau totalizava 54 bilhões de reais. 54 bilhões lá em 2019. A maior parte desse patrimônio está aqui, ó, no imobilizado. O que é imobilizado? Todas as instalações, toda a estrutura de funcionamento da empresa, máquinas, equipamentos, instalações, enfim, tudo aquilo que é necessário para a empresa poder trabalhar. Já o intangível, nós temos aqui os chamados bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico. E aqui uma grande parte desse valor se refere aos ágios que a empresa teve em diversas aquisições que ela veio fazendo ao longo da sua existência. Nessa parte de cima, o ativo circulante porque circula, então ele é o capital de giro. E esse capital de giro, que é o recurso que a empresa usa para movimentar toda essa estrutura física e, consequentemente, gerar suas receitas e os seus resultados. E esse capital de giro totalizava lá em 2019 18 bilhões de reais, equivalente a 33,8% de tudo aquilo que tinha dentro da empresa. Em 2019, a Gerdau tinha em caixa, em dinheiro, caixa, banco aplicação, 6 bilhões e 200. Tinha 2 bilhões e 600 em contas a receber de vendas realizadas para os seus clientes. E os estoques totalizavam 7 bilhões e 659 milhões. Dentro dos outros créditos, que são outros valores a receber de curto prazo, uma grande parte desse valor aqui se refere a impostos a recuperar. Já para 2020, a Gerdau aumenta seu tamanho para 63 bilhões de reais. E aí a gente observa aqui que ela continua fazendo investimentos, tanto que aumenta o seu imobilizado e aumenta o seu intangível. O capital de giro também aumenta para 23 bilhões, com o aumento no volume de dinheiro em caixa, 7 bilhões e 600, também aumenta o contas a receber para 3.700 e aumenta os estoques para 9 bilhões e 100. Chegando no ano de 2021, passando aquele efeito da pandemia, a Gerdau continua seu processo de crescimento e agora totaliza 73 bilhões de reais. E esse aumento todo de patrimônio ocorre principalmente no capital de giro, que pula para 32 bilhões e 640 e hoje passa a representar 44% de todo o patrimônio da empresa. O volume de dinheiro em caixa reduz um pouquinho para 6 bilhões e 700, em contrapartida temos aumento no contas a receber para 5 bilhões e 400 e aumento nos estoques que agora passam já a um patamar de 16 bilhões e 800 milhões de reais em estoques. Já em 2022, ela praticamente permanece estável, com 73.798. Uma pequena redução no capital de giro, que agora fecha com 31 bilhões e 200, reduz o volume de dinheiro em caixa para 5.400, ou contas a receber praticamente fecha em 5 bilhões, e os estoques aqui praticamente estáveis, aqui com 16 bilhões e 300. 9 meses depois, agora em setembro, a Gerdau é uma empresa de 76 bilhões de reais. E dos 76 bilhões de reais, nós vemos aqui que o aumento se dá justamente na imobilização da empresa, que agora totaliza 23 bilhões e 200, a estrutura de funcionamento da empresa. E o capital de giro recua mais um pouquinho para 30 bilhões e 800. O volume de dinheiro em caixa agora é de 6 bilhões, que ela tem em caixa, banco, aplicação, 5 bilhões e 700 em contas a receber e os estoques de 15 bilhões e 800. Então, por aqui você vê o que vem acontecendo com o patrimônio da Gerdau, que de 54 vai para 63, 73, 73 e esse ano fecha com 76 bilhões. Naturalmente que quando vemos esse monte de recursos aqui, da onde que eles são originados? São originados do capital próprio, com 27 bilhões lá em 2019, e de capital de terceiros, 26 bilhões.
que totalizava 49,7%, sendo que a maior parte dessa dívida é de longo prazo, 19 bilhões e 400. Já no ano de 2020, o endividamento da Gerdau aumenta para 32 bilhões e o peso da dívida agora é de 50,8%. Já passando ali a pandemia, entra 2021, a dívida recua para 31 bilhões praticamente, com 42% peso. Em 2022, a dívida recua para 27 bilhões e 500, 37,3%. E esse ano, a dívida recua para 25 bilhões, com 33,5%. Então vejam que a dívida da Gerdau, que vinha com 49, 50, cai para 42, 37 e 33. A empresa reduzindo cada vez mais o seu endividamento, uma dívida pequena perto do patrimônio da empresa. Os resultados gerados pela Gerdau são vistos nessa demonstração, a DRE, Demonstração de Resultados do Exercício, que ela vai nos mostrar quanto que a empresa vende, quanto custa aquilo que ela vende e quanto que ela tem de lucro bruto, quanto que ela paga de despesa para poder trabalhar a parte administrativa, operacional e comercial e qual é o seu resultado da operação, que também é chamada de EBIT. Quanto que ela tem de despesas ou receitas financeiras, que no caso dela aqui é despesa financeira, e qual é o seu lucro antes dos impostos. Quanto que ela paga de imposto sobre o lucro e quanto que sobra líquido para a empresa. Então nós temos aqui o faturamento, que sai com 39 bilhões, pula para 43 em 2020, vai para 78 bilhões em 2021, vai para 82 bilhões em 2022 e esse ano até setembro vem com 54 bilhões em faturamento. Naturalmente que se projetarmos isso aqui para 12 meses, chegaria perto de 70, 71 bilhões de faturamento no ano de 2023. Um faturamento que está sendo previsto menor do que 2022. Em função do quê? Em função justamente da forte concorrência que a Gerdau também vem enfrentando do aço chinês, que entrou firme no mercado brasileiro aqui. E o aço chinês que tanto causa uma queda de faturamento da Gerdau, como também foi da Usiminas, analisado recentemente aqui. Então a empresa vem sofrendo os impactos da concorrência do aço chinês. E com isso, o que acontece? Diminuem as margens também para a empresa poder vender. Tanto é que a margem bruta, ela que vinha aqui com 13, 26, 22, agora cai para 17,9%. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, e o lucro. A Gerdau ela vem com um lucro de 1 bilhão e 200 em 2019, 2 bilhões e 300 em 2020. Em 2021, um lucro maravilhoso, 15 bilhões e meio, trabalhando com uma margem de 19,9% margem líquida. Em 2022, o lucro cai para 11 bilhões e 400 com 13,9% de margem. E esse ano, o lucro até setembro, com 6 bilhões e 950, nos dando aqui uma projeção de pelo menos aí 8 bilhões e meio, quase 9 bilhões de lucro para 2023, porém com uma margem de 12,8%. Então, por aqui a gente sente os efeitos da concorrência do aço chinês dentro do faturamento e do resultado produzido pela Gerdau, apesar que o resultado ainda é um resultado maravilhoso. Mas eu aproveito e trago para vocês aqui, trimestre por trimestre, o que vem acontecendo com a Gerdau, tanto é que vamos pular aqui para esse outro quadrinho, mostrando aqui o que vem acontecendo a cada trimestre. No primeiro trimestre, a Gerdau faturou 18 bilhões de reais. E no segundo trimestre, 18 bilhões e 200. No terceiro trimestre, 17 bilhões. Então, reparem que ao longo do ano aqui, o faturamento da Gerdau vem diminuindo, né, em função justamente dessa concorrência que ela vem sofrendo, acumulando 54 bilhões e 200 em faturamento. Detalhe aqui para esse custo, que a gente falou há pouco, 80,8, 82, 83,6, fazendo com que o peso do custo hoje corresponda a 82,1. Não é que o custo necessariamente tenha subido, muitas vezes o que acontece? O preço de venda é que vem caindo e o peso do custo acaba sendo maior. Tanto é que a margem gerada aqui pela Gerdau, que era 19,2, cai para 17,9, cai para 16,4, fechando uma média de 17,9. Então isso quer dizer o quê? Que para vender ela tem que baixar o preço, e para baixar o preço ela queima um pouquinho da sua margem bruta. E principalmente, daí também isso aí é visto aqui, ó, o lucro 3 bilhões e 215 no primeiro trimestre, 2 bilhões no segundo trimestre, 1 bilhão e 500 no terceiro trimestre. Então o lucro da empresa vem caindo a cada trimestre, totalizando 6.950. Então, justamente, essa concorrência com o aço chinês
faz com que a empresa trabalhe com margens menores, 17, 11,7 e agora 9,3 e no ano acumula aqui 12,8%. Aproveito e trago para vocês a situação financeira da Gerdau através desses gráficos aqui, mostrando aqui liquidez geral, capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Sai com 0,95, permanece estável em 2020 com 94 centavos, vai para 1,22, vai para 1,33 e vai para 1,43. Então a liquidez ela vem subindo a cada exercício. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida, ela dispõe de R$1,43, dívida de curto, médio e longo prazo. Paga, sobra, tranquila a situação financeira ao olharmos o longo prazo. Quando nós olhamos apenas o curto prazo, a situação é mais confortável ainda. Sai com 2,46, que é a liquidez corrente, reduz ali para 2,04 e recupera já para 2,33, permanece estável em 2022 com 2,32 e agora em setembro 2,93. Para cada R$1 de dívida que vence no curto prazo, a Gerdau tem R$ 2,93, uma empresa com muita folga financeira, sem problema financeiro algum. Já o endividamento nesse outro quadro, que a gente viu há pouco no balanço e agora vendo através de gráfico, ele sai lá com 49,7, sobe para 50,7 e depois começa a despencar. Cai para 42, cai para 37,3, cai para 33,5. A escadinha vem diminuindo ali o endividamento. De tudo que a Gerdau tem no seu patrimônio, ela deve 33,5%. Nesse outro quadro aqui temos também a rentabilidade, que começa com a margem líquida, quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela vende. Sai com 3% lá em 2019, aumenta essa margem líquida para 5,5% em 2020, aumenta para 19,8% em 2021, 13,9% em 2022 e 12,8% agora em 2023. De tudo que ela vende, pagando custo, despesa, resultado financeiro, impostos, sobra líquido e limpo para a empresa 12,8%. Já o gráfico do meio, rentabilidade do ativo, é quanto que ela ganha em relação ao que foi investido dentro do seu patrimônio. Sai com 2,2, sobe para 3,8, sobe para 21,1 e agora em 2022 fecha com 15,6%. O terceiro gráfico à direita é o gráfico relacionado aos acionistas, quem tinha as ações da empresa, qual foi a rentabilidade que os acionistas tiveram. 4,5% em 2019, 7,7% em 2020, 36,3% em 2021 e 24,8% em 2022. Ao ter as ações da Gerdau, através dos lucros gerados, os acionistas tiveram ganho de 24,8%. Nesse quadro aqui também trago para vocês alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Gerdau vale patrimonialmente R$ 27,87. Porém, ela é vendida na bolsa a R$ 22,80 no dia da gravação desse vídeo aqui. Então, repare que o valor de mercado dela está abaixo do valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,82, mostrando que as ações da Gerdau são vendidas com deságio de 18%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 5,44, o que daria para os acionistas uma rentabilidade de 23,86%. Dividendos por ação. Nesse ano de 2023, a Gerdau distribuiu até o momento R$ 1,14 a título de dividendos e a relação preço/lucro 4,19. Quer dizer, ao comprar ações da Gerdau, os acionistas vão levar aproximadamente 4,2 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Lembrando que o PIL, quanto mais baixo, mais barata é a ação, quanto mais alto, mais cara é a ação. Free float, 89,39% das ações PNGGBR4 são negociadas livremente na bolsa e as ordinárias apenas 2,74%. Lembrando que quem é o detentor do controle é a metalúrgica Gerdau. Tag along 100%, quer dizer que se a Gerdau for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários. E também aproveito e trago esse gráfico extraído do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Gerdau nos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações eram comercializadas a R$ 15 e durante 2018 e 2019 ela veio ali apresentando uma leve queda, culminando ali com 2019, fechando praticamente em R$ 2,50. Aí ela dispara, começa 2020 com R$ 19, cai com a pandemia para R$ 8,80 e aí começa todo o processo de crescimento que se vai vendo ali entre 2020 e 2021, atingindo ali o pico ali na faixa de R$ 33.
Aí ela cai e fica oscilando ali entre 24, 28 reais e até entrar 2023. Começa 2023 num patamar mais alto, 30 reais, e aí daí na sequência ela vem caindo ali aos pouquinhos, com algumas oscilações para cima e para baixo, culminando com uma cotação no dia da gravação desse vídeo aqui, na faixa de R$ 22,80. Então por aqui você vê quando que as ações da Gerdau tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Gerdau SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, Gerdau SA. Agora, você já conhece que a Gerdau é o braço operacional, é a que produz, é a que vende e tudo mais. E a metalúrgica Gerdau é a holding, né? Então, agora a gente já entende. Mais um tempo aí, nós vamos fazer também análise da metalúrgica Gerdau para você ter uma ideia. Então, a gente faz elas separadas, porque na bolsa elas são tratadas como empresas distintas, né? Então, hoje estamos focando aqui na Gerdau SA ou na GGBR, né? E aí vimos também, através dos números, o impacto também a empresa vem sofrendo com a enxurrada de aço chinês que tem entrado aqui no mercado nacional. E toda essa concorrência do aço chinês se refere ao quê? Justamente quando a China está num processo de crescimento, de desenvolvimento, praticamente tudo aquilo que eles produzem por lá fica por lá mesmo, no desenvolvimento deles. E aí, quando a China recua um pouquinho no seu crescimento, começa a sobrar material, há um excedente de produção. E esse excedente de produção daí é mandado para outros países e o Brasil acaba sendo um dos destinos desses produtos que aí acabam concorrendo com as empresas nossas aqui, com a Gerdau, com a Usiminas, como a gente viu recentemente aqui no outro vídeo que fizemos da Usiminas, os impactos que a entrada desse aço chinês vem causando também nos números da Usiminas. E aí, consequentemente, a gente consegue vir acompanhando através dos números o que vem acontecendo com as nossas empresas que estão listadas aí na B3. E esse processo todo se chama análise de balanços. Inclusive, tudo isso você consegue aprender de uma forma muito rápida, simples e descomplicada nos nossos cursos lá na plataforma Hotmart, tanto análise de balanços quanto valuation. E para poder fazer o curso que de forma rápida, simples e didática e com custo muito baixinho, nós temos aqui no vídeo, na descrição, um link de acesso para você conhecer os nossos cursos lá na plataforma Hotmart. E caso queira fazer curso presencial, também nós temos o curso presencial de Valuation, que inclusive será realizado no próximo dia 17 de novembro, das 19 às 22 horas. 3 horas de curso, onde estaremos ao vivo aqui juntos, dentro de uma sala de aula virtual, eu e vocês, ensinando aqui como fazemos todo esse processo de valuation para determinar quanto que de fato vale uma empresa, quanto que de fato vale uma ação. E para você participar desse curso, que o custo é muito baixinho também, apenas R$40 para 3 horas de treinamento, basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece aí na sua tela, que eu encaminho a ficha de inscrição e deixo já uma vaguinha reservada para você. Você não vai perder essa oportunidade de, por apenas R$40, aprender essa ferramenta maravilhosa que se chama Valuation. Então, manda mensagem e eu já deixo reservado uma vaguinha para vocês. Será um prazer ter vocês junto conosco e será um prazer poder conhecê-los pessoalmente, porém à distância. Então, espero vocês no dia 17 de novembro. Dito isso, bons investimentos para vocês.